Bom, boa tarde. Eu gostaria de me apresentar. Me chamo Charles Lima e sou um dos sócios aqui da H-Project, uma holding de empresas voltadas para serviço e tecnologia para o mundo de RH. Fomos convidados aqui pela Vita Open Space para participar desse projeto aí de comunicação, de canal aqui para interação com nossos parceiros, com nossos clientes, e estamos muito felizes aqui de poder fazer parte desse projeto, né? Me apresentando melhor, né? Eu estou há mais de 10 anos no mercado de RH, sou administrador de empresas, formado com especialização em RH, e tenho aí uma experiência larga de mercado, com mais de 10 mil projetos nos últimos 10 anos e mais de 500 clientes, que dá para a gente uma visão muito profunda e macro do mercado de RH e como esse mercado tem se comportado. E a gente vai tentar passar aqui uma visão de como a gente enxerga esse mercado, de como ele está impactando no nosso negócio e como a gente enxerga ele daqui a alguns anos. Então, trouxe o Leandro aqui para me acompanhar nesse bate-papo e fazer aqui trazer alguns pontos, algumas perguntas importantes que são relevantes para essa nossa conversa, que vai tratar do tema, né, de como é que o RH tem se comportado, como é que o RH tem se adaptado a esse mundo de home office, como é que a parte de seleção tem trabalhado aí nesse período de distanciamento, né? Quer se apresentar, Ale? Vamos lá. Olá, pessoal. O meu nome é Leandro, né? Como o Charles falou, eu sou Head de Marketing no Grupo H-Project e hoje vou aqui acompanhar o Charles nesse bate-papo sobre o cenário do RH nesse momento de pandemia, né? De home office. E aí a gente separou as principais perguntas, né? A respeito dos desafios que o RH tem nesse cenário. E aí, para começar, Charles, queria que você contasse um pouco para a gente como que é a sua visão, a sua perspectiva, que você enxerga a perspectiva do RH nesse cenário. Legal. Hoje em dia, é importante para falar sobre a perspectiva do RH, a gente ter uma leitura breve de como o mercado está se comportando. Então, a gente tem uma mudança muito forte acontecendo, uma velocidade imensa, impactando em todos os negócios. Então, a gente vê uma sociedade cada vez mais impactada por novas tecnologias, essas novas tecnologias impactando a sociedade, e essa sociedade cada vez mais cobrando das empresas novos movimentos e toda essa roda girando numa velocidade que a gente não sabe onde vai parar. O fato é que essa demanda por tecnologia, essa demanda pela adaptação das empresas, essa demanda da nossa sociedade de buscar cada vez mais que as empresas olhem pelo olhar do cliente, olhem a experiência, toda a jornada de compra, toda a jornada de como a empresa se apresenta, faz com que o RH também assuma um papel de adaptação a esse cenário. Então, quanto mais as empresas tem a demanda de se desenvolver num mundo novo, né, de competir de outras maneiras, com outras empresas, não só mais com as empresas do mesmo segmento, passa pela necessidade do RH de apoiar esse negócio para que ele não só cresça, mas que ele também pare de perder oportunidades por não ter um gargalo, por ter um gargalo dentro do RH. Então, basicamente, a conversa as empresas de hoje são diferentes das de ontem, elas vão ser diferentes das empresas de amanhã, e o RH também precisa ser um RH diferente. Não dá mais para fazer no mesmo formato que se faziam há 5, 10, 50 anos atrás, ainda tem muitas práticas dentro do RH que funcionam da maneira mais antiga possível. Então, olhando para uma perspectiva de mercado, nunca teve tantas possibilidades de negócio como tem hoje em diversas áreas. As empresas que antes disputavam praticamente com seus concorrentes diretos dentro do segmento de atuação, né? A empresa varejo disputava com as principais empresas de varejo, os principais bancos disputavam com os principais bancos. Então tinha uma segmentação muito forte que hoje não é mais assim. Então as empresas continuam dentro de segmentos, mas elas têm que se apoiar muito numa nova visão de tecnologia que acaba mudando muito as características de todos os business. Então, o que antes era uma concorrência praticamente direta, com empresas do mesmo tamanho, mesmo segmento, hoje vira um mar aberto. Então, às vezes, um talento está sendo disputado por uma empresa de 50 mil colaboradores, da mesma maneira que está sendo disputado por um cara que está lá na oficina com um sonho, com um propósito e vendendo uma jornada para o colaborador diferenciada e está conseguindo pegar alguns caras que antes essas empresas maiores tinham uma vantagem larga.
Então, diante desse cenário, né, acho que o importante é entender o papel do RH como agente estratégico dentro do negócio e o quanto o negócio também tem que fazer parte do RH. Não dá mais para o negócio olhar para o RH como uma área que é um gargalo, ele tem que fazer parte da solução que esse RH vai encontrar para apoiar cada vez de forma mais estratégica, mais próximo o desenvolvimento do negócio. Legal, Charles. Isso a gente já tem emenda na segunda pergunta, né? Que é qual o papel do gestor de RH nesse processo, né? Agora ele tem que ser um profissional ainda mais multidisciplinar, né? Então, além de todo o conhecimento dele sobre RH, ele precisa estar ligado em outras áreas da empresa, né? As coisas são tão interligadas, né? Se a gente tem uma demanda de negócio diferente, a gente também vai precisar reagir de forma diferente. Então, hoje, olhando para como é feito, né, a grande maioria das áreas de RH, você vê um grande gestor de RH fazendo gestão de áreas de RH. Então, você tem um grande líder com diversas caixinhas ali embaixo, área de recrutamento e seleção, benefícios, remuneração, departamento pessoal, desenvolvimento, as BPs, etc, etc, etc. E, ok, isso precisa existir. Essas áreas, cada uma tem sua função, sua especialidade, elas precisam estar ali. O que falta hoje, que esse RH de hoje vai precisar encontrar, é a forma como você consegue, dentro disso, somar dentro das tuas, do teu expertise, como grande líder de uma área de RH, são áreas que vão compor o que o novo mercado demanda. Então, assim, todas essas linhas de área vão precisar estar apoiadas em dados, em qualidade, em processo, em marketing. Então, o grande líder de RH de hoje, ele tem que ter uma visão de projeto muito forte. Ele tem que ter, além das áreas de pessoas que ele faz gestão, dentro das áreas de RH, ele vai precisar também começar a ser um líder de áreas que não estão dentro do domínio dele, não está dentro da rotina dele, né? Você vê muitos profissionais de RH fazendo especializações em marketing para tentar trabalhar branding, ok, é uma das áreas. Você vê muita gente falando sobre área contábil, financeiro, tentando se especializar em áreas que podem somar ali dentro da rotina, mas isso vai além. O profissional ele vai ter que ser muito mais adaptado, ele vai ter que ter uma visão muito mais macro de processo, de projeto. Como é que faz para que toda a jornada do candidato se transforme no colaborador, dentro do onboarding, como é que faz toda essa rotina? Então, toda a jornada do RH vai ter que estar construída dentro de uma visão de dados, de qualidade, de marketing, de processo, e fazer isso não quer dizer que a pessoa vai contratar isso, né? O cara não vai poder se dar o luxo de continuar fazendo a gestão das áreas e contratar consultorias ou simplesmente ferramentas para fazer com que o negócio ande. A gente vai precisar de gestores que de fato entendam sobre a estratégia que ele quer implementar para a empresa. Então, o cara vai ter que olhar para um olhar de RH sendo um cara com olhar de negócio. Ele vai ter que ter uma área muito forte de dados, dependendo da estrutura, do tamanho da estrutura, para atender essa demanda. E a área de dados, ela é uma área de dados. Ela tem que ter algum objetivo, ela tem que ter alguma orientação. E quem dá essa orientação é o gestor de RH. Então, quem é o responsável pela estratégia de dados para a área de RH? É o gestor de RH. Então, não dá mais para a gente defender áreas de RHs que se comportam apenas como RH. Elas têm que ser áreas estratégicas de RH que apoiam o negócio. E como é que vai apoiar o negócio? Vendo toda a jornada, desde o cara como colaborador desde o cara como candidato, passando por colaborador, etc, etc, etc. Então, o desafio do novo profissional de RH é o cara que vai olhar para dentro de casa e passar muito mais tempo planejando, desenhando a estratégia do que fazendo o dia a dia, né? O dia a dia ele faz parte, ele tá lá, as rotinas são as mesmas, ok, né? Agora, como é que a gente faz para fazer diferente? Como é que a gente tá atento para a nossa área de negócio? Como é que a gente se transforma em estratégico? Como é que a gente apoia ele na rentabilidade, diminuição de turnover, diminuição de custo, melhoria de processo? Como é que a gente faz para ter vantagens competitivas em relação aos nossos concorrentes para atrair melhores talentos? Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que estar junto com o negócio não pode estar distante achando que o RH vai resolver isso. Então, esse profissional novo ele vai ter que ter um nível de empreendedorismo para fazer com que essa área de RH ela seja rentável muito maior do que era antes.
Antes a área de RH, ela, de certa forma, era vista como uma área de custo. E não pode ser uma área de custo, era uma área extremamente importante que faz teu negócio crescer ou teu negócio acabar. Então, o cara de negócio também ele tem que estar muito atento a como a área de RH, a área de talent está se comportando dentro da empresa, porque se isso for um gargalo para o mundo que a gente está vivendo, a empresa não só não vai crescer, como a tendência é que ela perca espaço para os concorrentes diretos que vão estar se antecipando a essas necessidades que hoje são muito reais. Então, o papel do cara de RH hoje, o líder, das pessoas que trabalham dentro de uma área de RH, ela vai precisar mudar bastante. Vai ter que ter outros players ali que vão começar a ter que entender o que é o mundo de RH, para trabalhar dados, para inserir dados, para começar a projetar, né? Chegar numa linha de coletar bem, para trabalhar bem, para depois começar a projetar. Como é que a gente faz para, de fato, trazer qualidade, cara? O processo de seleção hoje, ele inclui de 100 a 1.000 pessoas, a 10 mil pessoas para uma vaga. A gente contrata um cara. Os outros 9.990, eles têm que ser clientes da empresa, né? Ou pessoas que vão falar bem do processo que participaram. Então, como é que a gente constrói todos os controles para trabalhar a qualidade dentro desses processos? Não é fácil fazer isso. Não adianta a gente contratar alguém para fazer. A gente tem que botar a mão na massa e a gente tem que fazer. Acho que esse é o principal desafio, né? Como é que faz pessoas que o tempo inteiro foram drivadas para aprender sobre uma coisa, né? E fazer processo de recrutamento e seleção, fazer processo de onboarding, fazer processo de... Como é que faz para essa galera começar a trabalhar e orientar áreas estruturadas de outros assuntos que são muito complexos também, vai ter que ir atrás de muita informação, estudar, se apropriar e criar aí um profissional, um Superman aí, né? Acho que esse desafio é encontrar outros super-heróis. Muito bem observado, Charles. Então, né, a gente vê que o mercado mudou, né, as empresas mudaram, a área de RH mudou, o perfil do gestor de RH também mudou, né? É o Superman, é um cara multidisciplinar. E aí, como que as ferramentas elas podem ajudar nesse processo? Cara, ferramenta, tecnologia, né? Ferramenta ajuda muito. Ferramenta faz parte, né, desse nosso mundo. Existem opções. Por que não vamos usar? Tem que usar. O que não pode acontecer é tratar a ferramenta como a solução. A ferramenta ela faz parte da construção, né? Ela vai ajudar, vai apoiar a gente a chegar onde a gente quer. Mas o que a gente precisa fazer é desenhar os objetivos, né? Levando em consideração que o mercado está o tempo inteiro mudando, a gente precisa o tempo inteiro mudar. Os objetivos eles têm que estar o tempo inteiro alinhados às novas práticas, ao que o negócio está demandando. Então, o tempo inteiro o profissional de RH ele vai ter que revisar aquela jornada para cada vez mais se adaptar a esse novo cenário que ele não sabe qual vai ser de amanhã. Então, o tempo inteiro ele tem que dominar como faz esse processo de diagnóstico, construção de jornada e implementação do melhor processo. E aí passa pela escolha de uma ferramenta, um ATS, uma avaliação comportamental, passa por uma avaliação de desempenho, passa por uma ferramenta de admissão digital. Vem para ajudar, né? Vem para compor a estratégia da área. O que não pode acontecer é o que a gente percebe já há bastante tempo, né? A gente vê as áreas de RH tendo que se apoiar em compra de ferramenta para tentar resolver problema. E a ferramenta ela não resolve problema, ela gera outros problemas, se você não pensar o porquê da ferramenta, né? Então, o exemplo clássico aqui são os ATS, né? Se você comprar um ATS achando que você vai resolver seu problema de dados, seu problema de comunicação, você não vai resolver. Você vai ter custo a mais e você vai gerar um problema lá na frente. Então, respondendo de uma maneira mais simples possível, é assim, se você tem 10 reais ou 10 mil reais, né, não vai mudar o que você vai fazer. Você vai desenhar o melhor processo possível, aquele que você acredita, para a tua empresa. E depois disso, você vai atrás das ferramentas para se apoiar. Então, se você vai fazer no Excel ou no melhor ATS, se o teu processo ele é bem desenhado, bem construído, todo o objetivo dele, você sabe para onde você quer ir, sabe como você vai,
Às vezes é melhor você usar bem um Excel que vai te apoiar bem num processo mais simples do que contratar um ATS sem isso e você ter um processo quebrado com pessoas ainda usando Excel e tendo ATS lá e o gestor sem saber fazer requisição e aquela loucura toda que a gente sabe que acontece. Então, o que eu acho, né? O que eu indico? Que todo mundo que tem um ATS, primeiro, entenda se ele está trabalhando da melhor maneira que ele ATS. Se a pessoa tem a avaliação comportamental, se aquela avaliação comportamental de fato está ajudando ou está atrapalhando no processo. Se a avaliação, se a parte admissional, os candidatos até então, né, que vão se transformar em colaboradores, se eles estão satisfeitos com aquilo ali. Se aquilo ali atende a área de negócio, se aquele tempo que está sendo usado, a forma como é abordado, se o RH que está fazendo parte do processo, ele está feliz com aquele processo. Então, o mais importante é entender se dentro do teu negócio, os objetivos estão sendo alcançados. Então, assim, eu tenho uma área de RH, de recrutamento e seleção, que está com uma demanda gigante de vagas, tecnologia principalmente, e, pô, eu vou contratar aqui uma ATS para eu ter dados. Você não vai ter dados contratando ATS. Então, você não vai conseguir convencer a tua área de negócio de vir para você construir uma solução se você não vai se apropriar sobre quais as melhores práticas para chegar naquele resultado, se você vai conseguir se posicionar. Então, de maneira bem objetiva, assim, as ferramentas elas estão aí, cada dia que passa mais avançadas, tem ferramentas incríveis, todas elas podem ajudar ou podem ser um peso de mesa, né? Então, vale a pena, acho que tem que olhar, tem que estar antenado, lá fora tem muita coisa, aqui no Brasil também tem coisas muito legais, só saber o porquê que vai comprar um e não o outro, e na hora que comprar tem que estar com uma estratégia muito bem desenhada para aquilo ali você usar. Precisa fazer o negócio trabalhar para a gente e não o contrário, né? Parece que a gente o tempo inteiro está buscando como é que faz para o ATS funcionar. Pô, tá errado. Né? O ATS ele tem que estar dentro de uma rotina muito simples. Todas as pessoas que vão ser envolvidas, do gestor ao RH, colaborador, candidato, tem que participar da construção da melhor jornada para daí sim escolher quais são as ferramentas que vão apoiar nesse processo de melhor jornada possível, desde o primeiro contato ao candidato até o onboarding dele e o desenvolvimento dele dentro da empresa. Muito legal, Charles. E aí, além da escolha, né, e depois do uso, é bom também acompanhar, né, utilizar relatórios que demonstrem os impactos dessas ferramentas para o negócio, para ver se faz sentido continuar, manter, buscar uma nova. Essa é a parte mais difícil, viu, Lê? De acompanhar, né? Porque assim, se você não se apropria sobre a construção do processo, você vê o ATS como um problema, porque ele tá ali, foi escolhido e, pô, não vou fazer, não posso nem olhar outro, meio que uma decisão tomada, vou continuar com ele ad eterno, porque gastei dinheiro, por uma consultoria veio aqui fazer, contratei, é caro, pô, já tem tudo ali, me deu um mau problema, não vai ser outra ferramenta que vai me ajudar. Não, calma. Se a gente tem uma construção, um porquê, né, aquilo ali foi construído dentro daquela ferramenta, o porquê que aquela ferramenta me dá coisas que a outra não me dá, enfim. A partir do momento em que eu tenho tanto domínio sobre isso, a mudança ela vai acontecer se houver necessidade. Se aquela ferramenta parar no tempo, eu vou continuar apoiada nela, tendo uma outra aqui do lado incrível que o meu concorrente pegou? Eu não posso. Então, o que vai fazer ter essa velocidade para as empresas terem a capacidade de andar rápido na mudança entre um e outro? O domínio completo da estratégia, o domínio completo das áreas que vão desenhar dados, qualidade, marketing, processo. Então, uma curadoria o tempo inteiro olhando para se é aquela ferramenta que está conseguindo dar eficiência para a gente, né? Eu acho que essa é a grande questão aí, tratando de ferramenta, viu, Lê? Legal. E aí, para a gente finalizar, Charles, como que você enxerga que o RH impacta e vai impactar ainda mais os negócios daqui em diante? Como é que o RH vai impactar os negócios daqui em diante? É uma pergunta que não... ela é simples de resolver, mas ela precisa ser bem pensada. Porque, assim, eu estou aqui mais trazendo provocação do que falando by the book, né? Ferramenta, o ATS... O lance, assim, o RH ou o negócio, ele não pode ter uma diferença. Eu acho que o grande desafio para as empresas hoje é conseguir atrair a maior quantidade de talentos, manter eles dentro de casa, desenvolver as pessoas
E o RH, ele é no nosso dia a dia. A área de RH, ela tem que ser uma área que ela começa no CEO e passa por todo mundo da empresa. A empresa que hoje se posicionar como, eu estou bombando de projeto e o meu gargalo é o RH, ela ainda não entendeu que o RH não é o problema é o negócio, né? As empresas, elas vão crescer se elas entenderem o nível de estratégia que precisa ser olhado o RH. Então, o que o profissional, o que o RH vai ter que começar a entender? Se o cara está apoiando o negócio, se o negócio está próximo dele e ele está começando a construir as jornadas pensando com a cabeça de business, né? Usando as melhores ferramentas, usando as melhores práticas de mercado, usando o que hoje a gente tem de possibilidade de profissionais olhando para a qualidade, olhando para dados, para marketing, como é que a gente faz para ter um puta processo bacana de recrutamento e seleção, de onboarding de pessoas, de desenvolvimento de pessoas. Se ele conseguir montar isso de uma maneira incrível, quer dizer que o negócio tá muito próximo, tá dando atenção, tá dando a visibilidade, a responsabilidade, o reconhecimento que aquela área precisa ter. O que acontece hoje é diferente. O que acontece hoje é que as áreas meio que elas andam em paralelo, não se cruzam nunca, só se cruzam para reclamar uma das outras. Então, eu acho que o perfil do profissional de RH ele tem que mudar. Ele tem que ser um profissional que não vai saber falar somente de RH, ele tem que saber falar de negócio pra caramba. Ele tem que saber falar sobre o que os dados, o que a tecnologia, o que as ferramentas, o que os processos impactam dentro da área dele. Ele tem que conseguir ser... Por que ele tem que saber de tudo isso, de dados, qualidade, etc? Porque ele tem que provar para o cara de negócio que a relação não é eu vou encontrar a mosca branca. Isso não existe. Você vai estar enxugando gelo. Você tem que construir processos estruturados que você consiga ter volume, que você consiga apoiar o crescimento. Ou entender que o crescimento ele tem que ser faseado dentro de formatos diferentes, quer dizer, você tem que inventar, tem que inovar o tempo inteiro para conseguir sair dessa estaca de, putz, eu preciso de cara de tech por uma oferta muito baixa relativa à demanda enorme de vaga de tecnologia, toda aquela sopa de letrinhas, né? E não pode ser assim. Eu acho que as coisas têm que estar muito conectadas. O RH ele tem que fazer parte do negócio. O negócio, os grandes líderes da empresa, eles têm que se atentar muito, tentar aprofundar sobre o que está acontecendo dentro das áreas de RH, o que é que o candidato recebe de contato no primeiro contato que ele está passando, seja do RH interno, da consultoria que está apoiando. Como é que é essa construção? Por que a gente não consegue encontrar os caras? O que mudou, né? Como é que a gente agora vai resolver esses problemas? Porque não adianta chegar e falar que o RH é um problema, porque senão o negócio também vai acabar sendo um problema, não vai crescer, não vai conseguir os projetos. Então, essa é o grande desafio, né? E aí, olhando para o que era o RH de ontem, o que era o RH de hoje, dando de exemplo, trazendo de uma maneira provocativa como é que a gente pode pensar na frente, assim, 2015, um passado recente, 2015, entrou uma onda, 2015, 2014, entrou uma onda de ATS, né? Então, o profissional de RH tinha que ter o ATS, vai precisar falar sobre dados, vai precisar falar no XYZ Talks, vai ter que ter toda uma rotina de construção, de agora ser especialista num determinado nível de tecnologia. Cara, isso não é estratégico, isso aí já foi. 2019, beleza, já estamos apoiados em ATS, em ferramentas de avaliação comportamental, mas elas na maioria dos lugares não funcionam. Entra só o final dos dados, não tem uma campanha de qualidade, controle, quer dizer, são lugares ali de acúmulo de informação sobre o que não mostra de fato o que é o real problema. E vem sendo conduzido até hoje dessa forma. 2019 o problema era, cara, assim, não adianta, não vou ter modelo flexível, as pessoas vão trabalhar no office, desktop, não tem nem dinheiro para ter laptop, não sei o quê. E aí, do nada, veio uma pandemia e fala assim, amanhã vai ter home office, né? Vai ter home office. E aí foi varejo, foi banco, foram as empresas mais conservadoras do mundo, tem que criar estruturas do dia para a noite para a galera continuar trabalhando e o negócio sobreviver. E foi.
Então, a tecnologia, ela não pede passagem, né? Ela pede desculpa. Então, foi, né? E está acontecendo até hoje. Como é que faz? Então, qual é a provocação do cara de RH, um cara que vai sentar numa cadeira estratégica para apoiar o negócio? Ele tem que olhar para esse cenário e falar assim, cara, como é que eu posso, em 2021, ter um diferencial imenso em relação aos meus concorrentes, em relação ao mercado, né? Porque se eu tivesse hoje a oportunidade de saber o que aconteceu de 2019 para cá, eu não teria sido tão fechado a trabalhar no modelo híbrido, teria levado uma vantagem de 2 anos e não fazer a movimentação pela oportunidade, a necessidade, mas sim pela oportunidade, né? Como é que o profissional de RH consegue justificar para uma área de negócio sair de uma estrutura de 3, 4 andares na Faria Lima para um modelo full home office? Cara, olha a quantidade de custo que você economiza, olha a quantidade de grana que está numa oportunidade como essa. Como é que você consegue, além disso, falar que além da diminuição de custo, você vai atrair melhores talentos, porque os caras hoje estão olhando para esse tipo de flexibilidade. Então, assim, olha a oportunidade que tinha e olha o que aconteceu. E hoje as empresas vendem isso como um grande diferencial e ninguém é bobo, né? Elas estão simplesmente se adaptando ao cenário que foi colocado. Então, a dúvida é, em 2021 tem um monte de possibilidades, o problema é, como é que eu faço para atrair os melhores talentos, como é que eu faço para manter os meus melhores, como é que eu faço para desenvolver, como é que eu faço para as pessoas estarem felizes, como é que eu faço para humanizar o meu home office, como é que eu faço para melhorar a eficiência do meu time, como é que eu faço para ter cada vez mais tecnologia? Esses são os problemas, né? Ninguém tem bala de prata para saber quais são as soluções. Mas se cada um, dentro de uma linha de RH, linkada a negócio, souber construir a melhor conexão com seus candidatos e colaboradores, as melhores jornadas de identificação de dados, de qualidade, escutar, entender o que está acontecendo nos processos, escutar os seus recrutadores, escutar os seus colaboradores, os seus candidatos, os seus gestores, e tentar o tempo inteiro se apoiar em dado para tomada de decisão, eu acho que vai ter cada negócio uma alternativa diferente para lidar com esses problemas. Então, assim, o que falta hoje? Falta informação. E a informação ela é muito difícil de você administrar, porque cada dia que passa, os candidatos eles são mais difíceis de se alcançar, as ferramentas elas estão incríveis, lindas, mas elas não foram customizadas para aquela realidade, os profissionais estão cansados, a galera em casa está trabalhando o triplo do tempo, o RH está muito sobrecarregado, os budgets, os headcounts são super subdimensionados, as coisas estão num nível de desgaste muito grande. Então, ou o negócio entende que ele faz parte do RH, ou o RH enfia isso na cabeça dele, e a gente vai ter que formar um novo grupo de pessoas de RH, de recrutamento e seleção, de desenvolvimento, etc., que sejam brilhantes. A gente tem que ter protagonismo, a gente tem que ter profissionais de RH que sejam reconhecidos pela forma como estrutura seu processo de recrutamento de forma brilhante, estruturada, com um olhar de dados, qualidade, não devendo em nada para a área de negócio. Essa é a provocação que acho que a gente traz aqui. Como é que a gente faz para tentar não ficar no modelo blasé de acompanhando as conversas? Tem que trabalhar a diversidade? Tem que trabalhar a diversidade, mas já não é diferencial nenhum, é óbvio que tem que trabalhar a diversidade. É básico, tem que ter inclusão, né? Uma forma de você respeitar, é o básico, não é diferencial, então, ok, né? Acho que isso tem que ser tratado. Mas não é a forma como você vai resolver o problema do teu negócio. Acho que é um dos canais. Como é que você vai tratar sobre ferramentas? Eu tenho as principais ferramentas. Cara, se você não sabe por que elas existem, de onde elas começam, qual o objetivo delas, tanto faz se ter ou não ter. Na verdade, a chance maior é que elas te atrapalhem. Então, acho que é isso, cara. É tentar olhar o tempo inteiro o RH, se revisitar, tentar buscar novas pessoas, tentar buscar pessoas que complementem um conhecimento específico da área, somando com conhecimentos de outras áreas dentro daquele mundo ali, o tempo inteiro linkado ao negócio, se posicionando, tem que se posicionar mais, não dá para se fechar dentro de uma casinha e só falar que o negócio não entende aqui a nossa realidade. Não, se ele não entende é um problema, a gente precisa explicar, precisa trazer o cara para dentro dessa realidade, porque ele faz parte da solução.
Então, acho que é isso, cara. Falando de uma forma geral, não tem nenhuma bala de prata. O que eu indico é que faça. A gente está passando por esse mesmo movimento aqui, né? A gente, como empresa que fornece serviço e tecnologia para o mercado de RH, assim como a maioria das empresas que a gente atende, está um mundo de oportunidades, e o que a gente está tentando fazer é cada vez mais se organizar, se estruturar, aprender como é que a gente consegue se organizar melhor diante dessas oportunidades, diante do nosso cenário, diante das nossas características, para a gente não oferecer o mais do mesmo. A gente não quer oferecer o mais do mesmo. Eu acho que todas as áreas de RH têm que querer fazer uma coisa incrível, né? Esse é o caminho que a gente está fazendo. Então, acho que é isso, Lê. Acho que falando um pouco de cenário e provocando um pouco de movimento, é o que eu tenho para dizer aí sobre o mercado, sobre negócio, sobre o impacto de RH aí, sobre tudo isso. Muito legal, Charles. Eu acho que o grande aprendizado, né, é a gente trazer essa provocação, né, que as empresas que elas não se preocupam com RH, né, não valorizam a área de RH na empresa, elas, além de não crescerem, elas vão diminuir, né? Porque elas vão perder total espaço. Elas vão ter dificuldades. Isso. Elas vão ter dificuldades. Porque é um mar aberto, né? Hoje o cenário não tem mais referência, cara. Antes era muito fácil você criar uma área de sourcing, saber onde é que eram teus celeiros, teus concorrentes, quanto ganhava. Hoje em dia não é isso, mas acho que a empresa que constrói caminhão, ela está brigando pelo mesmo talento do que a que vende pizza, né? Então, assim, vai ter que se adaptar, cara, e tá muito rápido. Então, assim, as certezas, o RH de ontem não funciona no mundo de hoje. Então, se o cara de negócio está com o RH antigo e o RH acha que vai continuar dando uma hora, o concorrente que olhar para isso antes vai levar uma vantagem muito grande em relação aos outros. Muito bom, Charles. Então aqui eu gostaria de agradecer, né, a Vita pela oportunidade, também agradecer quem está assistindo. Se tiver dúvida, pode enviar aqui nos comentários, a gente vai responder assim que for possível. E também, para quem quiser conhecer mais sobre a H-Project, né, pode conferir nosso site, hproject.com.br, e conhecer mais sobre a gente e tirar qualquer dúvida por lá também. É isso, e também fique à vontade para mandar dúvidas, se isso impactou de alguma maneira. Estou à disposição para responder, para conversar, para trocar. Acho que além da linha de negócio, que é muito importante, a gente tem um propósito de fazer diferente, né? A gente olhar essa área, que é uma área tão importante aí, de fato, com o reconhecimento que ela tem que ter. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade da Vita. Assim, para a gente é um orgulho enorme de poder participar disso. A gente faz questão, na verdade, de participar de eventos como esse daqui. E obrigado a todo mundo que ouviu isso aqui até o final. Respeito pelo que a gente tem a dizer. É isso, gente. Muito obrigado. E acompanhe aí a H-Project, Newick, Beable, Headhunters, H-Project Outsourcing, todas as nossas unidades de negócio, a Hub 42, eu acho que tem bastante coisa ali que é bacana para vocês verem, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, pessoal.